Opa! Você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. Se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. A gente tem um contexto que é o financeiro, né? Então São Paulo recebe uma grana para ir para lá, para os Estados Unidos, tem as despesas todas pagas, então passagem, estadia, alimentação, tudo é pago, beleza. Aí você tem isso já acertado alguns meses atrás. Nesse contexto aí, que tá tudo acertado, tal, tudo pago, beleza, vamos fazer a pré-temporada, a CBF muda o calendário por causa do Mundial de Clubes. Aí antecipa o início de alguns torneios, como o caso do Paulista, dos regionais. Aí você tem aquele compromisso que você já assinou, tá? Você já tem um compromisso, não é assim só quebrar contrato, tal, tem multa, tem um monte de coisa, mas aí você tem esse contexto. Você vai cumprir o que você assinou para a Flórida e você tem aí um cenário onde você avança para as finais aí da Copinha e você tem que fazer todo esse malabarismo de trazer o elenco antes do fim da pré-temporada, compor com jogadores da Copinha que jogaram no dia anterior, tal. Dentro de todo esse contexto, analisando a parte financeira e a técnica, vocês acham que a pré-temporada foi adequada, foi uma boa? Queria começar com o Ilcinho e depois com o Nick aí. Tá no Tá mudo de novo, muito. Ilcinho. Você ainda pode ir um pouquinho mais para trás da sua observação. Vamos lá. A gente que é do futebol, a gente que está trabalhando nisso. A CBF não virou, a CBF não, a FIFA não virou e falou assim: teremos um Super Mundial. Já sabia do Super Mundial. A gente já sabe que o nosso calendário brasileiro é apertado. Logo, nosso calendário brasileiro com o Super Mundial ia ficar quase que injogável. Não sabíamos da nossa posição na Libertadores, se teríamos que jogar uma pré-Libertadores ou não. Assinaram um contrato mesmo assim, sendo. Então, tipo assim, com todo respeito, eles cagaram para como seria a pré-temporada. Eles pensaram nos Estados Unidos, eles colocaram na balança o que seria melhor, uma pré-temporada no Brasil, em Cotia, que talvez não deixe nada a desejar para os hotéis 5 estrelas dos Estados Unidos, ou o financeiro. Até onde eu escutei, o São Paulo ganhou 3 milhões de reais. 3 milhões de reais vale a pena colocar os jogadores em xeque do jeito que colocaram? Porque, pelas minhas contas, pela uma conta burra que eu fiz de períodos, porque os treinos são feitos em períodos, né? São Paulo perde de 6 a 7 períodos que poderiam ser feitos treinos ali em Cotia. 6 períodos a mais daria para ter feito pelo menos um coletivo para que eles jogassem entre 60 e 75 minutos. Uma correção de posicionamento tático, uma bola parada, uma jogada ensaiada, são 7 períodos. Mas fizeram a pré-temporada num clima que quase perde 0 graus. Para jogar em Ribeirão com 35 e domingo contra o Corinthians também vai estar uns 32. Ou seja, vai ser diferente. A galera vai sentir despreparada. Com todo respeito, eu não vejo vantagem nenhuma na pré-temporada. E outra, jogo pós contra o Cruzeiro são, cara, pré-temporada são levels, são níveis que você vai passando. Então você joga volume, joga um jogo, regenera, treina mais para tentar atingir o próximo level, que é 60 minutos. Cara, depois do jogo contra o Cruzeiro, a gente não treina e vai pro parque. Vai ficar no parque, cara. No parque, quem já foi no parque sabe, se você ficar 3, 4 horas no parque, você sai de lá moído. Os caras na pré-temporada, depois de um jogo, vai pro parque fazer ativação. Cara, que raio de pré-temporada é essa? E aí, depois do parque, divide o grupo, ou seja, na pré-temporada, que era pra gente corrigir os erros que trouxemos do ano passado, do final da temporada passada, para esse ano, a gente vai pro parque, divide o grupo, os caras vai, tá tudo certo, vamos, segue o baile. Cara, desculpa, eu não vejo nada benéfico nessa pré-temporada fora. A gente até deixou uma enquete aí para você no chat opinar com as opções sim, dinheiro, união do elenco e marketing ou não, né? Não foi uma boa, atrapalhou o Paulista e a Copinha. Então votem aí, que agora também vou ouvir um pouquinho do Nick.
Porque tem tudo isso daí, né, que o Wilson falou. Já se sabia de tudo e das possíveis consequências, né, Nick? Cara, não dá para discordar do que o Wilson falou mesmo, não. Eu acho que o São Paulo pode ter sido surpreendido com a antecipação do calendário, já tinha lá o contrato assinado, etc. Mas, assim, também não é uma surpresa de falar, nossa, que coisa, né? Muito disso já se sabia que ia ter que antecipar de alguma forma. O que mais me incomoda, Senna, é a falta de convicção. Então, assim, beleza, vamos para os Estados Unidos mesmo assim, porque a gente foi surpreendido pelo calendário, a gente vai fazer uma limpa no elenco por conta do FIDIC, o planejamento desse ano é limpar 15 jogadores, fortalecer o time titular e complementar, rechear o elenco com a base, esse é o planejamento, vamos fazer uma pré-temporada e etc. Então, assim, se esse era o plano, por que mudou no meio do caminho? O que me incomoda é que essa mudança, talvez imposta e obrigatória, porque de fato São Paulo tinha que entrar em campo ontem e tem a copinha e tudo mais, mas o que me incomoda é isso. A sensação que me dá é que não fez nenhuma coisa nem outra. Não fez a pré-temporada com os jogadores principais, não deu prioridade para a copinha numa semifinal que o São Paulo pode de repente chegar, não foi com o time treinado para o jogo contra o Botafogo, e aí o que sobra, né? Agora o São Paulo tem jogo amanhã contra o Guarani, depois, se passar da copinha, tem jogo sábado, depois tem clássico contra o Corinthians no domingo, e aí? Vai ter que atropelar tudo para poder botar a rapaziada para jogar, e nisso você corre risco de desgaste excessivo, você corre risco de lesão, o time não tem um entrosamento porque dividiu o grupo em dois, um veio para cá, o outro ficou para lá. Então, assim, já que beleza, teve a questão do calendário, teve a questão do planejamento, etc. Mas, assim, me dá a impressão que a coisa mudou no meio do caminho e aí virou um improviso geral. Ah, vamos com isso aqui mesmo para lá, o outro fica aqui, aí passeia no parque, aí não tem a sessão de treino, o time não entrosa, pega os caras da base que estão jogando lá na Copa São Paulo e completa. E isso, para mim, não casa com uma instituição do tamanho do São Paulo. A gente não pode ficar na torcida, no sentido de que, porra, vamos torcer para ninguém machucar, vamos torcer para... Porque, cara, eu tenho que torcer para o meu time ganhar, não posso virar torcedor de lesão agora, né? Então, ou vamos torcer para que essa pré-temporada, da forma como foi, não prejudique lá na frente. O São Paulo não pode começar mais um ano com um monte de lesão no Paulista, com um monte de desfalque, aí vai começar a chegar na hora do vamos ver, jogador machucado, porque ainda mais esse ano que o elenco é mais enxuto, né, do que nos outros. São Paulo dispensou ali, negociou um monte de jogadores. E acho que estava certo o planejamento nesse sentido, tá? Acho que o São Paulo faz bem. Para ter reserva caro ali, é melhor trazer jogadores protagonistas e completar o restante com a base. A gente sempre falou isso nos comentários aqui. Mas o que me passa a impressão é essa, que o time fala, beleza, vamos tocando aqui, porque vai ganhar 3 milhões. Porra, sinceramente, 3 milhões para um clube como São Paulo, um jogo no Morumbi que faz lá, já passa disso, né? Aí vai vender mando para Brasília. Então, assim, me parece uma coisa muito desorganizada nesse começo, que a gente tem que ficar torcendo e esperando para que não prejudique dentro de campo. Mas não casa com uma instituição do tamanho do São Paulo esse tipo de improvisação para um começo de temporada que é tão importante, como o Sim falou, para fixar as bases ali, física, técnica, esportiva e tudo que um time vai ter que ter para correr o resto do ano inteiro, né? Eu até vou ler algumas mensagens aqui da galera também, mas também dando meu pitaco aqui. Até falei ontem na transmissão, eu também não acho que foi uma boa não, cara, porque vocês falaram tudo. 3 milhões, se for a grana mesmo que o São Paulo recebeu. É de reais, né? Não é de dólar, de reais. não. Não, de reais. Porque tinham falado no início que eram dólares, né? Mas falaram depois que são reais. 3 milhões de reais, realmente, é uma renda de um jogo cheio no Morumbi, né? Líquida. Porque você consegue ter ali os descontos e tal, mas você consegue fazer essa grana aqui. A internacionalização da marca, né? Estádio vazio para jogar contra Flamengo e Cruzeiro que você poderia jogar aqui. Se fosse jogar contra o Inter Miami do Messi, o Orlando City, até você pode pensar, falar, beleza, vai fazer um intercâmbio lá com os americanos, se aproximar da MLS, né? Que é um mercado interessante, aí tudo bem. Mas não, joga com o Flamengo e com o Cruzeiro, reservas também de pré-temporada, reservas não, com pré-temporada, né? E estádios
vazio, sem tanta promoção. Então, para mim também, eu acho que foi uma furada. Porque aí você tem todo esse contexto aí que a gente falou, e aí você ainda ferra o time da Copinha. O trabalho do Alan Barcelos lá, que tá camelando para fazer o time chegar na final, e a molecada jogando um dia sim, um dia não, ou como foi nessa semana. A gente teve jogo sábado, teve jogo domingo do principal, aí teve segunda do mesclado, tem terça da Copinha, quarta, folga, vamos descansar. Folga, Quinta, Paulistão. Vamos pro Ô, Beto Carreiro, Senna, quarta, né? ô, Senna, e detalhe, tá? Chegaram ontem de madrugada, não sei se vão treinar hoje, vão treinar amanhã com 32 graus, que é quarta, um dia antes da estreia. Não vai esperando contra o Guarani, os moleques vão voar, porque que nem... E eu nem tô querendo dizer nada, mas o Lucas sai no meio tempo contra o Flamengo. Era para ele ter jogado pelo menos 60 minutos. Esse indicativo não é bom. Se ele sai no meio tempo contra o Flamengo, mais os outros meninos que possivelmente vêm cansados da viagem, do parque, dos jogos. E ainda se preparando, ainda em pré-temporada, depois do Guarani, que é o primeiro jogo com 30 graus no Brasil, tem o Corinthians no domingo. E o Corinthians já vem de 2 jogos aqui no Paulista. Ou seja, cara, esses próximos 2 jogos a gente vai ter que ter um pouco de paciência também, tá? E assim, né, por isso que eu falei, não dá para atropelar tudo agora, e já que foi essa bagunça, falar assim, então beleza, vamos começar a temporada porque tem jogo contra o Corinthians. O São Paulo vai ter que continuar fazendo uma pré-temporada com o Campeonato Paulista em andamento. Não dá para você sacrificar tudo isso porque tem jogo contra o Corinthians. Porra, óbvio, qualquer torcedor minimamente vivendo ali o time do São Paulo, o que é, o que não é, sabe que você vai jogar contra o Corinthians dentro de casa, você quer ganhar, você tem que ganhar. Mas assim, cara, talvez não seja o momento de você já pisar no acelerador, entendeu? Por conta de todo esse contexto. O que mais me espanta, assim, e mais me preocupa é que, cara, o ano passado, o que mais foi cobrado do Zubeldia aqui foi a falta de variação tática, foi a falta de variação de colocar jogadores, porque ele se agarrou ali naquele grupinho que ele tem como o preferido, e aí ele só jogou naquele 4-2-3-1, só jogou com os mesmos jogadores, tinham vários jogadores ali que a gente nem sabia se estava treinando mal, se estava treinando bem, não recebia oportunidade, etc., e a gente se dava o direito, já que o São Paulo não publica nada, não tem treino aberto nem nada, se dava o direito de falar, o Zubeldia deveria estar com uma variação tática e de jogadores um pouco maior. Qual que era a justificativa do Zubeldia? Eu cheguei com a temporada já em andamento, jogando Brasileiro, Libertadores e um monte de coisa, não tem como eu fazer esses testes com o bonde andando, né? Jogando competições para valer. E o que a gente esperava? O Zubeldia vai ser mantido para o ano de 2025, justamente na pré-temporada ele vai ter a condição de rodar o elenco, de testar variações, de colocar jogadores que não estavam tendo espaço no ano passado, principalmente da base, para ele observar se vão servir ou não. E todas essas etapas foram queimadas agora, porque os jogos que o São Paulo fez contra Cruzeiro, contra o Flamengo e ontem, mesmo não sendo o Zubeldia, foram no mesmo esquema tático, naquele mesmo quadradinho, naquela mesma jeito de jogar do São Paulo, saída de bola, marcação e etc. E aí? Mas quando vai ser testado, entendeu? Não vai. Ô, Nick, agora veio o plot twist. Eu defendendo o Zuba. Eu acho que um dos mais críticos defendendo o Zuba. Os caras jogam uma pré-temporada no colo dele e falam, vai ter que ser assim. Exato. Depois do jogo contra o Cruzeiro, que ele fala, tá bom, então amanhã eu vou corrigir os erros. Amanhã a gente tem que fazer a ativação da mídia no parque. É isso que eu tô falando. Você não vai ter metade do elenco, viu? Aí você vai ter que ter metade do elenco. Aí o que ele pensa? Vou mudar? Não vou manter. Não tem como mudar. Não é nem culpa dele, sabe? Não, de jeito nenhum. É isso que eu tô falando. Então, assim, aquilo que a pré-temporada poderia servir, principalmente para um time que se livrou aí, entre aspas, de 15 jogadores, então, quer dizer, é meio que um negócio novo. Cara, para que serviu de fato esses 10 dias, vamos pôr aí, de treino até agora? Talvez para a parte física, talvez para outras questões, mas assim, parte física, igual o Sim falou, teve parque, teve viagem de ida e volta para os Estados Unidos, metade do grupo estava aqui já jogando 90 minutos ontem, que é longe do ideal para um começo de temporada. Os jogadores que jogaram 90 minutos, cara, já é um risco de lesão
real, num campo como aquele, num calor como aquele. Então, assim, o que a gente vai esperar daqui para frente? Se o Zubeldia e a comissão e a diretoria, etc., não utilizarem o Paulista, mesmo nesses jogos mais importantes, para dar continuidade para essa temporada, pré-temporada, então, quer dizer, joga um jogo amanhã contra o Guarani, joga um time diferente contra o Corinthians domingo, joga mais um time mesclado na outra vez, e aí ele consegue, de repente, fazer uma variação com 3 zagueiros, uma variação para um 4-4-2, jogadores que ele não tinha no passado, como o Oscar, que é uma ponta de um losango ali no meio, para, de repente, jogar esse ano, o ano inteiro reclamando da falta de um camisa 10. Agora tem o camisa 10, e aí você vai pôr ele de qualquer jeito? Entra aí e joga, porque o nosso time já joga assim. Então, longe de ser culpa do Zubeldia isso, mas as circunstâncias todas e esse atropelamento, essa improvisação que acabou acontecendo, geraram essa situação e a gente tem que torcer para que isso não prejudique, mas na minha opinião já prejudicou. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?